Estava na direção do Sporting com Frederico Varandas quando ganhou a liderança partidária. 2 anos antes, a revista norte-americana Forbes tinha-o colocado na lista anual dos 30 mais influentes com menos de 30 anos nas áreas de Direito e Política na Europa. Em janeiro, chegou ao Congresso como Chicão, líder da Juventude Popular. Saiu como Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS. Viva Francisco Rodrigues dos Santos, obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Obrigado. Em 2017, o CDS retirou-se da coligação que tinha com o PSD para a Câmara de Louros, porque o candidato André Ventura acusou a etnia cigana de viver exclusivamente de subsídios e pensar que estava acima do Estado de Direito. Hoje, André Ventura vai muito mais longe que isso, aproveita todos os pretextos para pôr em causa esta etnia e até avançou com propostas manifestamente inconstitucionais, como seja o confinamento específico para os ciganos. Mas o senhor admite coligar-se com o Chega. O CDS mudou assim tanto em 3 anos? Paulo, obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui no Porto Canal, numa entrevista conduzida por si. E quero lhe dizer que eu sempre fui muito claro, até no período pré-congresso, relativamente à política de compromisso ou de alianças que o CDS podia manter com outras forças partidárias. Sempre disse isto e fui muito claro, que os partidos à direita do Partido Socialista deveriam ter os mesmos instrumentos de convergência que os partidos à esquerda do Partido Socialista. E, a seguir à minha eleição no Congresso, também me fui muito claro. Eu disse que o CDS queria liderar o espaço da direita democrática, popular e sensata, fundada na sua matriz democrata cristã e na assunção desses valores que são transversais à nossa civilização e à nossa cultura. E mais, disse que o nosso parceiro privilegiado de alianças seria o Partido Social Democrata. E aí está a nossa tónica referente... Mas muito pouco sobre a relação com um partido como o Chega, que é, a cada passo, um partido que se afirma como um partido de extrema-direita. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu verti esta orientação política num parceiro estratégico, que era o Partido Social Democrata. E a pensar já no ciclo eleitoral das autárquicas, onde disse que o PSD e o CDS deveriam coligar-se, concorrer juntos em todos os concelhos onde fosse possível derrotar a esquerda no exercício do mandato de poder local. Nas autárquicas admite colocar o Chega nessa equação? O que eu disse foi, relativamente ao Chega, ou outros partidos, eu nunca cheguei a especificar nenhum outro, falando do Chega, podemos falar da Iniciativa Liberal. E vamos falar da Iniciativa Liberal, ainda assim há uma grande diferença entre a Iniciativa Liberal e o Chega. O que eu disse foi muito claro, o CDS tem linhas vermelhas, tem valores que não está disponível a negociar. E a verdade é que vim a saber, pela comunicação social, que há líderes partidários que entendem que estas linhas vermelhas colocadas pelo CDS estão na sua matriz de princípios, podem ser ultrapassadas. Logo, a resposta está absolutamente dada quanto à possibilidade de haver coligações com esse partido. Portanto, nessa ótica, acho que não há nada a dizer. Até pelo seguinte, o CDS é um partido histórico na nossa democracia, que tem 6 presidências de Câmara, já teve muito mais, até mais de 40. É um partido que fundou o nosso regime democrático. Não é um partido de um homem só. Tem vetustas personalidades que, ao longo dos tempos, ficaram marcados na história democrática do nosso país. Governámos Portugal sempre em coligação em períodos particularmente difíceis e decisivos e não nos confundimos com um epifenómeno, um partido que quer transpor para a Assembleia da República conversas de café baseados em discursos radicais e preconceituosos que nada têm que ver com a vocação de um partido de matriz democrata cristão como o CDS. Mas aceita que está a valorizar o Chega quando admite que possa haver uma coligação no futuro, se houver uma maioria absoluta no centro-direita que necessite do Chega, presumo que seja essa a razão para poder haver uma coligação, claro. Está a valorizar o Chega como um partido que vai, ou que pode, obviamente, comer eleitorado ao CDS. Olha, eu estou a trabalhar para fazer a reafirmação política do CDS, sendo certo que tenho consciência disso, que a seguir ao ato eleitoral do ano transado, o CDS sofreu um dano reputacional e precisa neste momento de se recredibilizar. E é esse processo de crescimento que eu estou a procurar fazer, dando alguma identidade ao partido, falando em bandeiras que para nós são muito importantes, como a recuperação económica do país, as preocupações sociais, a solidariedade e também promover um horizonte de futuro e de esperança para as novas gerações do nosso país. Agora, sejamos muito claros, eu limitei-me a enunciar um princípio geral e é óbvio que há grandes diferenças de um partido com a colocação do CDS face a outros que disputam eleitorado à direita connosco. Com o tempo que passa e com a afirmação que o Chega vai fazendo, sente-se mais distante em relação ao momento em que fez essa declaração de princípio?
Claro, sinto-me tão distante como sempre estive, uma vez que eu nunca subscrevi, nem eu nem o CDS, essas tipo de ideias, posições nem ideias. É muito claro e, aliás, fiz questão até de as rejeitar uma por uma vez que não temos, de facto, uma visão semelhante. Nós já vamos à ideia do CDS para o país. Deixe-me só neste início de conversa olhar para a estratégia política de cada um dos partidos. Um dos pontos de afirmação do André Ventura é a sua candidatura às presidenciais, onde está permanentemente a atacar Marcelo Rebelo de Sousa, que foi eleito com o apoio do CDS. Claro. Há no eleitorado de direita uma reserva maior do que na esquerda em relação ao comportamento do Presidente da República, mas ele será um candidato de centro-direita, e ninguém espera outra coisa que não seja a renovação do CDS e do PSD ao apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Demorando a afirmar essa evidência, não está a beneficiar a estratégia de um candidato que não interessa que se afirme ao CDS. Porque tem tempo para dizer que Marcelo será o candidato Por uma razão simples, Paulo. Porque eu sempre fui muito coerente, desde o início, sobre a posição do CDS face às eleições presidenciais. Eu referi que quem teria que se pronunciar acerca de um apoio partidário a um candidato seria o órgão máximo do partido dentro do Congresso, o Conselho Nacional. Eu poderia ter feito, como outros ex-presidentes do partido, que decidiram, à revelia dos órgãos internos do CDS, anunciar apoios a eventuais candidaturas presidenciais. Agora, nós precisamos também de saber em que linhas nos cosemos e qual é a clarificação do xadrez relativo às presidenciais. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, ainda não tornou público se será ou não candidato a Presidente da República. Como disse o Francisco Pinho bem, sim. O PS já está uma tentativa de OPA. Sim, foi uma tentativa. Foi um verdadeiro golpe de asa. Parece que a direita é que não tem candidato presidencial, quando na verdade... Mas isso também é um erro estratégico da direita que deixa que o espaço vá sendo ocupado. Quer à direita pelo André Ventura, quer à esquerda pelo Partido Socialista, que se cola uma candidatura que vai ser vencedora e que teve o apoio do CDS e do PSD. O Paulo sabe que foi uma manobra de distração do Partido Socialista, queria desviar as atenções face a uma clivagem que existiu, entretanto, no governo do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, entretanto, decidiu colocar em cima da mesa o tema das presidenciais. E eu sempre disse, o calendário do CDS, neste momento, dita o seguinte: em primeiro lugar, eleições legislativas regionais, onde o CDS tem atualmente 4 deputados, cerca de 7% dos votos, e que subiu face às anteriores, exatamente, que foram realizadas na altura em 2013, e de facto temos uma ambição de consolidar o resultado e, se possível, crescer. Existe essa ambição no partido, dado que lá até têm sido aprovadas leis que o CDS na Assembleia da República não tem sido tão feliz em lograr o mesmo desfecho. O que aconteceu no alargamento do layoff simplificado a todos os sócios gerentes e na criação do vale tecnológico para todos os alunos e famílias carenciadas poderem ter internet de banda larga e também equipamentos como computadores ou tablets para aceder às aulas à distância. Sinto que o CDS tem sido útil à sociedade açoriana e que vai ser compensado eleitoralmente. E essa é a nossa prioridade. Portanto, o que eu disse foi que estamos concentrados nas eleições legislativas regionais, que é o primeiro embate eleitoral que temos pela frente. De seguida, vamos concentrar nas eleições presidenciais, onde certamente a ambição do CDS é no dia eleitoral estar na noite dos vencedores e não dos derrotados, porque eu acredito que o centro-direita deve empenhar-se para se unir em todas as hipóteses e possibilidades que tem de vencer eleições e em todas as matérias que estiver mais distante. Apesar das críticas que o CDS vai fazendo a Marcelo Rebelo de Sousa, é o melhor candidato que existe hoje, à luz do que conhecemos, e é muito difícil mudar o panorama. O que eu acho é que só é um bom candidato, em primeiro lugar, aquele que quer ser candidato. E depois de termos essa declaração de vontade, que não pertence aos partidos, mas sim às pessoas, no caso das eleições presidenciais, o CDS, com toda a maturidade, reflexão e maturação, vai perceber qual é que é a sua indicação de voto. E teremos um Conselho Nacional para esse efeito. Portanto, eu acho que neste momento os portugueses não perdoariam se o CDS, perante uma crise social e uma calamidade económica, em vez de estar empenhado em oferecer soluções para o relançamento da atividade dos pequenos empresários, dos comerciantes, ou para ajudar os portugueses que estão a passar fome, estão desempregados e que perderam rendimentos, estivesse concentrado numas eleições presidenciais que só vão ocorrer em janeiro. Portanto, eu até disse esta frase, que é... Mas não é preciso concentrado, é só dar uma resposta. Sim. O eleitorado do CDS também quer saber se o CDS vai apoiar o mesmo candidato que apoiou nas últimas presidenciais, ou simplesmente não vai ter candidato nenhum e não vai... Sim, mas temos tempo para isso. Eu acho que neste momento tem que se fazer uma ordenação das prioridades corretas. E eu disse, olha, eu acho que os
Os portugueses não perdoariam ao Presidente do CDS se estivesse mais preocupado com a cadeira da presidência do que com a situação social de emergência que o país vive. E, portanto, a seu tempo e com toda a tranquilidade... vai-se fazendo, e eu vou citá-lo para dizer que esta matéria também conta. Sim. Em março, no encontro das direitas, defendeu que o centro-direita tinha de se reconhecer num líder agregador. Exatamente. Pergunto, Marcelo não agrega o suficiente, Rui Rio não serve para isso, como é que ficamos? Eu acho que o CDS tem condições, através da afirmação desta liderança, que é uma liderança jovem, é uma liderança que quer ser reformista no plano político, quer mudar os hábitos, as mentalidades, quer fazer uma renovação também de protagonistas e colocar em cima da mesa temas que interessam verdadeiramente à direita, como as questões da segurança, as questões da política de família e natalidade, as questões relacionadas com a política fiscal, onde cada um tem que poder ambicionar mais sem ser penalizado pelo Estado, onde trabalhar compensa, repor o elevador social, onde cada um possa vencer na vida independentemente das despesas. Com um discurso, o CDS eu acho que o CDS, a centro-direita? O CDS tem a ambição de ter uma vocação autónoma de poder. Não podemos ter dúvidas nenhumas relativamente a essa matéria. Agora, a última pessoa que pensou isso foi esse White Tesoura e teve o resultado que teve. Mas eu não terminei. Mas sempre com realismo e pés bem assentes na terra. Eu tenho noção de que o caminho é estreito, daqui para a frente. Não é um sprint, é uma maratona. Nós estamos a percorrer um caminho onde queremos acreditar que aqueles que procuram o CDS fora do CDS não o vão encontrar e vão desiludir-se. Portanto, querendo representar um país onde as pessoas contam, onde queremos dar voz ao português comum, tendo um discurso que é reformista, inovador em muitas matérias, que procura dar aqui um abanão e agitar as águas na política. O CDS é um partido do futuro, das novas gerações e que consegue projetar-se no amanhã como algo diferente do que aquilo que a norma ou o padrão normal da política já não pode oferecer. Um cinzentismo, uma falta de rasgo e de ambição. Agora, eu tenho consciência de que nós não podemos, de um momento para o outro, cair em quimeras ou em ilusões completamente estapafúrdias. Eu acho é que, se nós não tivermos ambição, trabalhamos para os objetivos dos outros. E quando não temos noção de que o CDS é um partido que tem um lastro na nossa história democrática e é insubstituível, o seu papel é indelegável, também vamos perder o amor próprio. Portanto, eu não estou preocupado com outros partidos, estou sim em afirmar as nossas bandeiras e as nossas ideias para Portugal. Há pouco o Francisco Rodrigues Santos estava a falar das regionais dos Açores e do resultado que obteve. Seguem-se as presidenciais, depois as autárquicas, onde o CDS também teve alguns bons resultados. Significa que vai ser difícil fazer melhor, mas na verdade o CDS depois teve um mau resultado nas legislativas. A pergunta é, quando chegarmos às autárquicas, é aí que vai fazer o balanço, é aí que vai perceber se tem ou não condições de ser o melhor candidato do CDS para as legislativas, ou muda a estratégia, como é que vai ser, o que é que valem as autárquicas para avaliar a sua liderança? Eu tenho a certeza que sou o melhor candidato do CDS para enfrentar as próximas eleições legislativas. Sobre isso não tenho a menor dúvida, porque se eu tivesse um entendimento... eleições pelo caminho para fazer. Pergunto-lhe, de acordo com esse resultado, se o resultado for mau, não é? Sim, muito bem. Nós estamos a trabalhar para que o CDS tenha bons resultados nas eleições legislativas regionais e também nas eleições autárquicas. Isso passa por assegurar que as câmaras onde exercemos poder, que são 6, uma em cada arquipélago, e 4 em Portugal continental, se mantêm nas mãos do CDS. Em todas as outras, vamos lutar para obter o melhor resultado possível. E creio que, se encontrarmos gente da sociedade civil que não tem representação neste momento política ou partidária através da sua militância, com projetos que interessem no âmbito da política de proximidade, que ofereçam as melhores soluções e programas município a município, procurando, claro, convergir no nosso partido uma lógica de mérito, de gente com notoriedade, que desperta a confiança dos eleitores, o CDS vai ter um bom resultado eleitoral, porque os nossos valores não nos envergonham. Nós queremos um CDS à CDS que defenda as ideias sempre, procurando traduzi-las numa atualidade política em benefício das populações. E acho que temos que nos orgulhar da nossa marca e procurar para compor as listas com a melhor gente possível, até independentes, que aportem valor e somem qualidade ao CDS. Depois, as contas fazer-se-ão no final. Eu acho que o CDS é um partido onde cada voto custa muito a conquistar. Portanto, com muita humildade, sentido de realidade, com amor à terra, a cada município do nosso país, procurando gente com perfil, acho que o CDS tem a ambição de ter bons resultados eleitorais. Não tem de ter a oposição interna à perna, para essa expressão, se tiver um mau resultado autárquico? Paulo, eu vou-lhe responder com a máxima sinceridade. Eu, enquanto presidente do CDS, eu não vejo
na nossa militância, opositores. Quem é que, para um líder do CDS, é os adversários ou os opositores? É o governo socialista e as esquerdas. Portanto, eu internamente procurarei congregar todos em torno de um projeto comum de país. E creio que tem dado sinais positivos em torno da coesão e da um grupo de sábios exatamente, para passarmos em torno da coesão e da mobilização do nosso partido. Portanto, da parte do Presidente do CDS, não verão outra coisa, porque creio que foi para isso que eu fui mandatado, do que tentar colar as várias sensibilidades que existem no CDS, ainda bem que assim é, porque somos um partido plural, desde as correntes mais liberais, às mais conservadoras e até às democratas cristãs, em tentar incluir todos aqueles que queiram ajudar o partido e tenham a disponibilidade para apresentar contributos para recuperar o CDS, que me foi entregue uma herança que tem, naturalmente, as suas idiosincrasias, as suas vicissitudes e as suas contingências. E eu tenho noção disso. Agora, estou confiante no caminho que temos vindo a fazer e sei que o CDS não pode estreitar, tem que alargar, tem que contar com todos, com os que estão cá dentro e com aqueles que se podem vir a juntar da parte da sociedade civil. E tem sido esse o meu discurso, quer para fora, quer para dentro do partido. Um partido não vive fechado em si mesmo. Este grupo de sábios de que se tem falado, o CDS, já vamos falar do que é que espera que saia dali daquele grupo. O CDS votou contra o orçamento suplementar, com argumentos que, na minha opinião, fazem sentido para o orçamento que vai ser preciso fazer para 2021 e para o plano de recuperação económica. Lendo a sua entrevista no Público e na Renascença, diz oportunidade para efetivar, votou contra porque se perdeu uma oportunidade para efetivar reformas estruturais, necessidade de lançar a base de um clima fiscal que diminua impostos e promova o investimento, competitividade da economia e criação de emprego. É o que espera que o grupo de sábios lhe entregue, uma base para discutir o orçamento do próximo ano e um plano plurianual que permita transformar a economia portuguesa? Mas permita-me recuar um bocadinho para fazer um enquadramento mais geral, porque, e bem, encadeou vários assuntos que estão relacionados entre si. Em primeiro lugar, sobre o grupo de sábios, procurámos juntar personalidades que são figuras vetustas da história do CDS, que neste momento decidiram dizer presente à chamada e à convocatória feita pelo Presidente do Partido. Lobo Xavier, Pires Lima, Nóbrega Guedes, Paula Moraes, Paula Guimarães, aqui alguns também são independentes, António Galvão Lucas, António Maia Gonçalves, Sandra Stress. Exatamente. E o objetivo é nós pegarmos em gente que tem currículo, tem provas dadas, tem prestígio conquistado do ponto de vista profissional, que depois o aporta ao partido, que conseguiu ter mundo e vivências diferenciadas e que, trazendo-as para o partido, nos ajuda a ter uma adesão maior à realidade e propostas que se adequem à circunstância onde estamos inseridos. Disponibilizaram-se a apresentar um programa para a emergência social que o país atravessa e também um plano para o relançamento da economia. Paralelamente a isto, eu acho que um partido como o CDS tem responsabilidades na apresentação de propostas que visem a tão badalada reforma do Estado, em áreas que consideramos estruturais. E será esse o trabalho, a missão que lhes foi confiada em articulação com a direção do partido, nomeadamente comigo próprio. Portanto, acho que é um friso de luxo que prova que o CDS é um partido credível e tem figuras proeminentes capazes de dar uma chancela de qualidade, de rigor e de competência a este documento que vamos apresentar de forma faseada, tematizando as áreas que queremos abordar. Mas qual é a lógica de apresentar? É a atualidade? É o dividir por temas? Pronto, vamos tematizar atendendo também às próprias necessidades e é aquilo que vamos auscultando no terreno desde que iniciou este processo de desconfinamento. Ou seja, claro que a prioridade agora terá que ser a componente social e depois a dimensão económica do país, porque uma acaba por estar interligada com a outra e foram, se quiser, os setores da vida social que foram mais afetados por esta crise pandémica. Agora, relativamente ao orçamento retificativo, é verdade que eu fiz essa apreciação geral, entendi que era necessário também aproveitar a oportunidade do orçamento retificativo, já que é retificativo para corrigir o tiro, e já se é suplementar para alargar os apoios quer às pessoas e às famílias, quer aos empresários. Depois, dizer-lhe que, claro, há um clima fiscal que consideramos que é importante para promover o emprego, gerar atividade económica, diminuir impostos sobre quem cria riqueza. Mas não era este momento. No claro, próximo orçamento sim, será possível. Mas isto é em termos de teoria geral. Agora, vamos ao concreto. Também o CDS tem falado no tal patriotismo económico. Ainda hoje visitámos agricultores e isso significa tão só isto, que é nós temos áreas que são estratégicas, onde Portugal tem setores produtivos que são altamente competitivos e diferenciados,
que tem que existir uma espécie de aposta radical nestes mesmos setores de atividade. A agricultura é certamente um deles. Portanto, consumir português, valorizar a produção nacional, os nossos produtos, apelar a cadeias de distribuição que consumam os produtos também agrícolas portugueses é, sem dúvida, uma das prioridades para o CDS, sendo certo que os agricultores estão a ser esmagados pelas grandes estabelecimentos. Na União Europeia, num mercado único onde vivemos, não é possível o Governo determinar que se consome ou se não, claro, isto é um apelo, mas dá para investir em setores estratégicos de forma radical, como é o caso da agricultura, e hoje até dei vários exemplos, ao nível dos seguros, ao nível das linhas de crédito, sobretudo para os agricultores que foram mais afetados por aquelas intempéries como foram relatadas nas notícias, e também estimular a colocação dos produtos portugueses através de muitas atividades ao nível da diplomacia económica, como de resto para Portas fez muito bem. Agora, sobre o orçamento de Carfidez, estou a dizer isto. O CDS votou com memória, isto é, nós ouvimos muitas queixas em vários setores, do setor da agricultura, das pescas, dos barbeiros, dos cabeleireiros, do ginásio, dos profissionais da área da restauração. E o que é que reparámos? Que o caderno reivindicativo do CDS tinha um conjunto de medidas mais ou menos estabilizada, servia 80% das reclamações destes setores todos com que falámos. E que medidas é que nós defendemos que não estão vertidas no plano que o Governo apresentou neste orçamento retificativo? Olha, o alargamento do layoff simplificado, até ao final do ano, não existe. Nós queremos uma duplicação do valor das linhas de crédito com uma percentagem significativa garantida pelo Estado a fundo perdido, que também não existe. Queremos um mecanismo de acerto de contas entre o Estado e os contribuintes. Sobre essa é uma bizarria que não seja aprovada, capaz de perceber porque é que, estando os partidos basicamente todos de acordo que pudesse haver um acerto de contas, ele depois nunca se consegue aprovar na Assembleia da República. Eu não consigo entender. Esta é uma proposta que o CDS tem batido várias vezes, porque entendemos, o Estado é um mau pagador. Toda a gente sabe isso. É um fantástico cobrador, veste o fraco e é implacável. Na altura de pagar dinheiro às famílias ou às empresas, atrasa-se meses ou anos ou até nem chega a pagar. Nós reparamos que a dívida do Estado a fornecedores está neste momento em 1.624 milhões de euros. Cresceu desde fevereiro sensivelmente 64 milhões de euros. Portanto, seria justo que, quer ao nível da dívida do Estado a fornecedores, ou a título de reembolso do IRS que ainda não foi pago, ou até reembolso do IVA nas indústrias exportadoras, fosse possível, quer às empresas, quer às famílias, descontar as dívidas do Estado no pagamento dos seus impostos e contribuições. Era apenas uma compensação de créditos que não retira a receita fiscal ao Estado, mas também obriga o Estado a não resolver os seus problemas de tesouraria com o dinheiro que não é deles, nem sequer é devido. E aproximando um imposto... problemas de tesourarias em empresas ou em famílias. Exatamente, que neste momento precisam de liquidez. Portanto, essa sempre foi a estratégia do CDS. É injeção de liquidez na empresa e choque de tesouraria. Outra medida seria muito simples, e que nós já vimos, o CDS, e eu tenho dito muitas vezes, que é o ajustamento das tabelas de retenção na fonte. No ano passado, os portugueses pagaram em excesso ao Estado mais 3 mil milhões de euros, que depois foi devolvido a título de reembolsos. À esquerda e à direita, em ano eleitoral, descontamos sempre mais impostos para poder receber. Acontece, à direita e à esquerda. Mas nesta altura era importante que as pessoas tivessem esse fundo de maneio. É dinheiro que é seu, portanto, estamos a falar de dinheiro público, é-lhes retirado. Nem por cima, injustamente, porque não tinha que ser. Aproximar o imposto retido do imposto devido. Outra das propostas é a eliminação dos pagamentos por conta, que para nós nos parece da mais elementar justiça. Quer dizer, está a haver um cálculo para as empresas pagarem impostos com base em faturação do ano anterior. Quer dizer, e não tem qualquer tipo de paralelismo com aquelas que estão a verificar-se neste ano. Portanto, no ano 2020 achamos que estes pagamentos não deviam ser feitos. A outra ideia, também anda um bocadinho à volta deste contrato de transparência que tem a ver entre o Estado e os contribuintes, uma vez que nós estamos sensivelmente 6 meses a 7 dias para pagar os impostos ao Estado, só a partir daí passamos a descontar para as nossas próprias poupanças, que é uma lista pública de credores do Estado. Se existe uma lista pública de devedores ao fisco, transparente, clara e muito exigente, acho que também devia haver ao contrário, para melhorar os prazos de pagamento do Estado, que hoje em dia são muito demorados, e colocar dinheiro a circular na economia, coisa que agora podia ser muito importante. Portanto, outro ponto, e aqui termino, Paulo, acho que tem havido austeridade em Portugal, ao contrário do que diz o Ministro das Finanças. Pois é, o que eu quero lhe colocar essa pergunta, porque o CDS fez parte de um governo de salvação nacional, no sentido em que o país estava à beira da bancarrota, foi necessário aplicar uma dose fortíssima de austeridade para que a Troika nos emprestasse dinheiro, para evitar um tratamento tão duro como aquele que foi aplicado há pouco tempo. Aceita que será necessário o Estado começar já a partir do próximo ano a introduzir alguma austeridade nos orçamentos do Estado para evitar dívida galopante e déficits que não param? Eu creio que não. Acho que temos outras possibilidades hoje em dia. Em primeiro lugar, acho que já existe austeridade desde logo. Antes sequer mas não é aquela que eu falo daquela que é provocada pelo Estado, pelo Governo, por quem tem que governar, não é? Eu percebo. Porque uma coisa é a austeridade que é
famílias são mais pobres. Quem está em layoff tem menos rendimento. Quem perdeu o emprego está em austeridade. Mas houve uma continuidade da política fiscal, que através do aumento dos impostos indiretos, que se verificou em menos rendimentos para as pessoas ao final do mês, dando a ilusão de que tinham mais no bolso, mas através dos impostos sobre o consumo, que são os mais injustos do ponto de vista social, onde quem tem mais paga menos. Onde quem tem mais paga exatamente o mesmo que tem menos. O imposto sobre o petróleo é um exemplo. O imposto sobre os produtos, o IMI, a questão do IVA, etc. Bem, isto já é uma lógica de manutenção do status quo que já vem da legislatura anterior. Mas depois há aqui indicadores que são importantes que ganham maior expressão nesta crise pandémica que vivemos. Por exemplo, 40% dos portugueses, sobretudo aqueles que vivem numa situação de layoff, perderam rendimentos. Pelo menos um terço do ordenado foi à vida, nesta altura. Portanto, existe austeridade. 600 mil portugueses hoje dependem de ajuda humanitária para ter alimentos em casa. Portanto, existiu, desde logo, aqui uma quebra de poupanças, de rendimentos das famílias. A minha pergunta tem a ver com as medidas que o governo, governo qualquer que ele seja, tem de tomar num futuro próximo, porque o dinheiro que vem da Europa não vem todo com subsídios. Repare, e há atrasos. Vem muita dívida também. Só para terminar a questão da austeridade. Eu acho que esta austeridade também se verifica quando existe burocracia ao nível das linhas de crédito que ainda não chegou grande parte das empresas, onde o layoff continua a ser processado de forma muito rudimentar e arcaica para um Estado que já devia estar muito mais digitalizado e simplificado. Portanto, a burocracia também tem redundado em mais austeridade e há empresas que não podem esperar mais dinheiro, não podem esperar mais tempo por dinheiro. Portanto, isto é um problema. Agora, sobre a contratação pública, queria dar aqui uma nota importante, porque às vezes nós entendemos que, bem, é verdade que o Estado tem que desburocratizar, tem que ter processo mais célere e mais ágil. O CDS defende isso. Sim, claro, sem dúvida. Também defende isso, não é? Claro, mas agora, eu acho mas depois faz uma acusação... É porque, eu vou-te explicar. Porque não pode, a montante desta celeridade e desta agilidade e esta simplificação de processos, nomeadamente quando está em causa injetar dinheiro na nossa economia, perder-se para a transparência, a falta de transparência. Percebe? E foi isto que aconteceu. Bem, nós verificámos que o Estado estava a ter dificuldades em pagar aquilo que deve aos portugueses, como eu falei, através da burocracia do layoff, ou até da incompetência na atribuição das linhas de crédito, ou até na dívida do Estado a fornecedores. Agora, o que não pode acontecer é querer-se contratar a nível público sem regras e sem qualquer tipo de controle sobre os dinheiros que são de todos nós, abrindo as portas ao amiguismo e à corrupção. Porque se quiser, um efeito colateral desta falta de escrutínio. Mas depois o que é que acontece? Para os filhos há dinheiro... Teoricamente é assim, ou o CDS entende que há casos que claramente demonstram que isso já está acontecendo? Não, o que eu digo é... se, através das regras que agora querem ser introduzidas para evitar um visto prévio do Tribunal de Contas até 750 milhões de euros, e até nestas novas normas que regulam a contratação pública ao nível dos concursos públicos, permitindo que, se ficarem vazios, poder haver um ajuste direto em termos muito mais vantajosos do que eles foram publicados para potenciais interessados. O que é que acontece? Nós estamos a verificar que isto abre as portas claramente para o amiguismo, para as portas giratórias do Estado e até para a introdução de alguma corrupção. Portanto, até admito que possam haver boas intenções numa tentativa de simplificar processos, agora tem que haver um controle e regras muito apertadas, porque nós sabemos que o amiguismo e a corrupção se alojam das fraquezas e das debilidades do próprio Estado. Portanto, eu acho que deve haver mais transparência, mais rigor, mas ao mesmo tempo conciliar e compatibilizar com essa agilidade, essa celeridade e esta diminuição da burocracia no Estado. Porque o que é que as pessoas acham? Bem, por umas coisas há dinheiro, e os recursos são de facto limitados, e todos temos consciência disso, e para outras, o dinheiro aparece sempre a tempo e horas. Para os amigos existe, e depois para os enteados ficam a arder com os calotes do Estado. Isto é que não pode haver este duplo critério, que é altamente perigoso e que mina a confiança e a seriedade do Estado, sobretudo nas alturas de crise, onde a afetação de meios é sempre muito mais escassa do que em períodos onde existe uma maior solubilidade por parte do Estado. Francisco Rodrigues Santos, este grupo de sábios, vamos chamar assim, ele tem um nome mais complicado para ser decorado, tem propostas na área económica, obviamente. Sim. Haverá momentos solenes para apresentar o trabalho final nas diferentes áreas. É assim que ele vai ser apresentado. Espera que lhe apresentem medidas para lá da área económica? Certamente que sim. Nós queremos apresentar medidas para a área económica. Algumas delas já foram elencadas e foram apresentadas como alterações a este orçamento retificativo. Muitas outras que esperamos vir a apresentar, que estão neste momento a ser construídas. Na área da segurança, nós ainda falei na entrevista ao público, que queremos, por exemplo, autonomizar no Código Penal
um crime para ofensas à integridade física a agentes da autoridade. Mas deixe-me perguntar-lhe, o CDS não vai há muito tempo, há 5 meses, no final do ano passado, apresentou, pelo líder parlamentar, o Telmo Correia, um projeto de lei para agravar as penas sobre ofensas à segurança. Em que é que difere esta proposta que o CDS está a apresentar agora? Esta proposta tem duas vertentes. Uma é essa que referiu muito bem, é um agravamento das penas para as agressões praticadas contra agentes da autoridade. A outra é diferente. É outra vertente, prende-se com uma autonomização desse crime. Uma vez que um crime praticado contra agentes de autoridade, neste momento está envolvido na previsão legal de todos os servidores do Estado, dos funcionários públicos, por exemplo. E o que nós verificamos é, agente da autoridade, um membro de uma força de segurança, não é um funcionário público comum, uma vez que não existe liberdade se não houver segurança, nem confiança nas nossas forças de autoridade, que sejam revestidas por esta proteção do Estado e que impeçam que o seu trabalho, a sua missão, na garantia do exercício dos nossos direitos em segurança, possa ser afetada. E o que nós verificamos é isto. Até abril, houve sensivelmente 300 agressões a agentes da autoridade. Portanto, eu acho que um partido como o CDS, que defende a autoridade das forças de segurança, o respeito e a manutenção da ordem pública e a garantia das liberdades, tem que estar na dianteira da defesa destes mesmos profissionais. Portanto, é tão só isto que defendemos. Na área social, também tive a ocasião de dizer ainda esta semana, Portugal é um país que tem 280 mil idosos. Muitos destes idosos vivem sozinhos, sensivelmente 150 mil, completamente isolados e numa situação de pobreza extrema. Isto verifica-se em vários aspectos da sua vida, nomeadamente na aquisição de medicamentos. Quantas vezes, se calhar, o Paulo já presenciou, eu infelizmente já tive um caso desses e eu próprio paguei os medicamentos. Em farmácias, de pessoas idosas sem capacidade de sem capacidade. Exatamente. Todos nós já vimos isso. É horrível, não é? Haviam parcialmente. E um país que tem preocupações sociais, como Portugal, não pode estar na cauda da Europa no investimento que faz na terceira idade. Nós somos o terceiro país da Europa que pior trata a população sénior. E somos um dos países com a população mais idosa. É isso que eu ia dizer agora. Isto conciliado com o facto de sermos um país onde a pirâmide demográfica está invertida e sendo certo que a esperança média de vida está a aumentar, nós temos que nos preocupar até mais tarde com os anciãos. E eu defendo sempre isto, que eu fui educado pelos meus avós, acho que há um dever moral e cívico que impende sobre todos nós de cuidar de quem cuidou de nós. Portanto, uma comparticipação social na compra de medicamentos para os idosos mais carenciados é neste momento fundamental. E o CDS iniciará caminho também por aí. Como, de resto, olha, na preparação do novo ano letivo, um contrato de transparência no ensino superior, para que cada aluno, que agora vai iniciar os seus exames nacionais, quando se candidatar a uma instituição do ensino superior, saiba qual é a taxa de empregabilidade de cada curso naquela instituição, qual é o custo de vida naquela cidade, quais são as saídas profissionais que oferece e qual é que é o prazo médio, se considerarmos todos os alunos que têm frequência universitária naquele curso, para concluir a licenciatura. Portanto, eu creio que isto é fundamental, esta informação até para os mais jovens. Ouça, uma medida que voltaremos a apresentar tem que ver com o facto do dinheiro que um jovem estudante adquire durante as suas férias ser seu e não pertence ao Estado. Ou seja, que não aglomere esses rendimentos no agregado familiar em sede de IRS e possa ficar com o dinheiro para si. Ainda hoje eu visitei plantações de pera rocha, ali no oeste do nosso distrito, e o agricultor, o dono da propriedade, dizia, bem, maioritariamente os trabalhadores que eu tenho... Ou paga por fora, não é? Ou paga exatamente, sem recibo nenhum. Isso é que não pode acontecer. Ou entra no agregado familiar e aumenta exatamente. A taxa. E a maior parte dos trabalhadores que o ajudam nas colheitas são precisamente estudantes. E numa altura onde a maior parte das famílias perderam o rendimento, cerca de 40%, isto pode ser uma ajuda até para pagar os seus estudos no ano letivo vindouro e para terem um pé de meia que experimentem fazer face às suas despesas. Para incentivar o trabalho, que não exatamente. Faz mal a ninguém. Claramente, para incentivar o trabalho. Estamos mesmo a ficar sem tempo, porque o tempo tem mesmo limites também. Eu queria ainda fazer duas perguntas sobre a atualidade. Sim. Uma é se ficou muito satisfeito, moderadamente satisfeito, nada satisfeito com a história de termos a Liga dos Campeões a ser jogada em Lisboa, no momento em que Portugal tem uma curva ascendente dos casos de contágio. Olha, em primeiro lugar, eu achei o anúncio do acolhimento em Portugal desta fase final da Liga dos Campeões completamente inusitado e carnavalesco. É o que o país não está para festas. E ver o poder político imiscuir-se numa organização de um evento daquela natureza, fazendo aquele anúncio com pouca circunstância... Quase não cabia mais ninguém. Exatamente. Eu acho que aquilo roçou ridículo. Roçou o absurdo e creio que nenhum português olhou para aquilo com bons olhos. Depois, dizer o seguinte. Creio que Portugal não pode estar a acolher eventos
de clubes que jogam a final da Liga dos Campeões e depois querer jogar a Liga dos Últimos ao nível das infecções por Covid-19. É evidente que temos que compatibilizar a própria liberdade e a retoma da nossa atividade económica com as questões da segurança ao nível da saúde pública. E tem que ser evidente qual é que é o plano que o Governo tem para apresentar, que neste momento ninguém sabe qual é. Nós vemos um descontrole, sobretudo em Lisboa e em Val do Tejo, onde vai ser realizada essa competição, do nível de infecções, e não sabemos como é que o Governo vai reagir, que medidas é que vai tomar. Pode até ser contraproducente, porque temos cá muitos jornalistas a reportar para o exterior problemas ao nível de Covid aqui. É isso, repare, nós vamos expor ainda mais uma situação que já não está estabilizada e parece estar a decompor-se num descalabro que caminha para contornos que ninguém sabe ainda quais são se não forem tomadas medidas por antecipação. Portanto, e depois assistimos a casos como o de hoje, de haver alguns países dizer, bem, nós não recebemos cá portugueses, as coisas continuarem como estão. E, por seu turno, o governo português continua a receber turistas vindos diretamente do Brasil, que é o país onde tem o maior número de infectados e contagiados por Covid-19 do mundo, sem controlos à entrada, nem um mínimo inquérito de saúde, nem apenas um teste. Portanto, existe este paradoxo que é preocupante. E tivemos umas declarações... Correr bem pode vir a correr mal, em sua opinião. Pode vir a correr mal e nós não queremos que isso aconteça. Portanto, o governo tem que assumir as rédeas e perceber qual é o plano de contingência que tem para evitar que as coisas corram mal e deitarmos por terra todos os sacrifícios que fizemos até aqui. Portanto, eu acho que isto tem que ser um ponto assente. E não iniciar uma estratégia, se calhar, de retaliação diplomática. E eu aqui sou muito franco, eu estarei sempre ao lado do meu país. Mas acho que não é uma estratégia inteligente, retaliação diplomática, porque, olha, se nós quisermos aplicar o princípio... já disse que não avançará. Já vai recuar. Até porque ela não tem muito sentido. Não tem sentido nenhum. Se os dinamarqueses não nos deixam ir, se algum dinamarquês viesse cá, depois ia ter problemas para regressar Exatamente. para o país. Exatamente, era isso. Nas voltas iríamos ter problemas e depois, bem, olha, na Liga dos Campeões, como é que é? Havia jogadores de algumas nacionalidades que não podiam vir cá disputar as competições, ou então também íamos prejudicar ainda mais o nosso setor do turismo, que vive sobretudo da procura externa dos nossos serviços, onde representamos sensivelmente 16% do PIB. O setor do turismo emprega mais de 400 mil pessoas e é o principal setor exportador do nosso país. Enfim, temos de ter noção também do que está aqui envolvido, muita prudência, muita cautela e tentar jogar por antecipação e não sermos meramente reativos. Aqui Del Rey está tudo mal, agora temos que atuar. Não, vamos perceber que de facto a evolução da curva não é favorável, não é positiva, e tentar tomar medidas que evitem que Portugal caia ainda mais posições no controle sobre a pandemia do Covid-19. Uma última pergunta. O Francisco Rodrigues Santos já disse que, em sua opinião, Portugal não é um país racista. Sim. Coisa diferente é haver pessoas racistas no país. Vem aí, na próxima semana, uma manifestação para mostrar que Portugal não é racista. Ela é necessária, em sua opinião? Olha, eu acho que nós só temos que manifestar quando achamos que estamos a ser alvos de uma crítica que é injusta e que está generalizada. Olha, eu não creio que seja o caso. Eu acho que há uma manifestação que parece-me ter caído numa armadilha provocada pela extrema-esquerda. E a verdade é que os extremos se alimentam uns dos outros também. É importante dizer isto. Há uma ação-reação, este binómio, onde uns dão vida aos outros e justificam a existência do seu simétrico. Portanto, creio que não há necessidade de haver uma manifestação destas em Portugal, porque creio que é evidente para todos os portugueses que nós não somos um país racista. Não é por uma mentira ser repetida, por uma minoria minúscula, muitas vezes, que passa a ser uma verdade. E eu aqui quero ser muito claro sobre isto, que é... Eu acho que só uma profunda ignorância histórica sobre o papel de Portugal no mundo, as ligações de sangue que existem dos portugueses face até diversas raças e etnias que nos unem a vários continentes, pode qualificar Portugal como sendo um país racista. Os países não são racistas, tirando a África do Sul, quando tinham o regime o que é que acontece? Agora, mas existe racismo em Portugal. Isoladamente acontecem casos de racismo em Portugal. Mas se há quem teme em ver o mundo através de uma luta de raças, há muitos mais, incomparavelmente, que entendem e respeitam esta diversidade, esta tolerância que tem que existir, e muito bem, como raiz até da nossa própria coesão e identidade enquanto Estado-nação. Portanto, se há quem muito indigentemente promove o racismo
E aqueles que, querendo combater, incitam ao ódio e à violência contra as nossas forças de segurança, eu quero que quer uns, quer outros, merecem uma mão pesada por parte da nossa justiça. Quanto a estes números recambulescos, eu creio que Portugal é um país que pode ter a consciência muito tranquila e a direita patriótica e democrática que eu quero representar certamente não vai aderir a manifestações esdrúxulas para provar algo que todos nós já sabemos que é. Portugal é um país livre, tolerante, democrático, onde cada um se sente bem, até porque somos um povo bastante acolhedor. Francisco Rodrigues Santos, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Até à próxima. Gente que conta.